Bom dia, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Chegamos a mais um dia do Alimento Diário, ao sábado da primeira semana. E o tema de hoje é o plano de união entre Deus e o homem. A gente percebe que o homem foi criado de uma maneira especial. Nós, os seres humanos, somos diferentes dos animais, do macaco, da cobra, das plantas, de qualquer outro ser vivente. O que é que nos diferencia? O que nos diferencia é a forma como Deus ele nos criou. Em Gênesis 1:6, 1:26 é dito que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que Deus criou o homem como a sua imagem e a sua semelhança. O que quer dizer isso? Que só coisas da mesma natureza podem se mesclar. Irmãos, Deus, ele queria se mesclar, ele quer, na verdade, se mesclar ao homem. Quando Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da vida representa a vida de Deus. É que Deus queria que o homem comesse dessa árvore. E ao se mesclar, ao comer, ele se mesclaria ao homem. Então o homem passaria a ser como um Deus, não na questão da adoração, né? Não na deidade da adoração. Mas o objetivo de Deus, irmãos, é que o homem se mescle a ele. O homem, na verdade, foi criado para representar Deus, né? A autoridade de Deus nessa terra. Irmãos, com esse objetivo, nosso Deus ele quer ter uma relação íntima, uma relação de unidade, como a Trindade Divina tinha. Nós desfrutamos nesses últimos dias que a Trindade Divina ela tinha um relacionamento especial, um relacionamento de comunhão íntima, né? Entre a Trindade. E o objetivo de Deus, irmãos, é inserir a mim e a você, inserir a humanidade, irmão, nesse relacionamento. A gente percebe esse sentimento quando todos os dias Deus ele tinha comunhão com Adão e Eva no Jardim do Éden. Em Gênesis 3, 8 e 9 relata que Deus ia ter comunhão com o homem. Mas um dia, irmãos, procurou, o homem tinha pecado. Irmãos, Deus ele quer ter comunhão conosco todos os dias. Deus, irmãos, quer ter intimidade conosco todos os dias. Deus quer ter uma relação próxima, uma relação pessoal com você, querido irmão. Oh, Senhor, isso é maravilhoso, isso é muito desfrutável. Deus, ele quer casar-se com seu povo. Deus, ele quer casar-se com sua igreja. E isso, irmãos, é a própria Bíblia que nos revela. Deus abre o seu coração a nós por meio da Bíblia. No Antigo Testamento, ele a todo momento compara o povo de Israel como a sua noiva e como a sua esposa. A gente percebe isso no livro de Êxodo, no livro de Oséias. Em muitos outros livros, irmãos, nós percebemos Deus comparando o povo de Israel como uma mulher. Mas o que a gente percebe? Esse povo ele se afastou, ele se prostituiu, indo atrás de outros homens, né, outros maridos. Irmãos, tudo que ocupa o nosso coração é a gente substituir o nosso noivo, né, o nosso marido, por qualquer outra coisa. Mas, irmãos, Deus não desiste de nós. Louvado seja o Senhor. Em João capítulo 1, versículo 1, fala, né, que e o verbo se fez, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14 é revelado que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitou, a tradução também seria, e o verbo armou tabernáculo, o verbo tabernaculou, é como uma barraca, né, que o verbo estava. Em Mateus capítulo 1, versículo 21 e 23 é nos dito que o nome de Jesus Cristo seria também Emanuel. Irmãos, muitas pessoas conhecem o Senhor como apenas Jesus, mas ele também seria chamado de Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Então, irmãos, aquele Jesus na terra era Deus com os homens. Mas, irmãos, esse Deus, ele não quer estar apenas conosco. Ele quer estar em nós. Em 1 Coríntios 1, o capítulo 5, capítulo 6, é revelado que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Irmãos, Deus ele quer se unir a nós, a tal ponto de nos transformar. Em 2 Coríntios 3,18 é revelado que, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória em sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos,
Esse Deus, ele quer se manifestar por meio de nós. A comunhão tão íntima que as pessoas, ao olharem para nós, verão o próprio Deus. Por quê? Porque nós estamos sendo inseridos em Deus. Estamos sendo inseridos no próprio Deus. Irmãos, isso é muito rico, isso é muito precioso. Por meio da nossa comunhão, irmãos, por meio de negar nós mesmos, por meio da palavra, por meio da oração, por meio dos louvores, nós estamos sendo inseridos em Deus. Irmãos, talvez você olhe para nós hoje, você olhe para você e não veja muita coisa, mas, irmãos, Deus está trabalhando em nós dia após dia. Um dia, irmãos, vai se manifestar, como o próprio Senhor Jesus se manifestou aos discípulos ali, mostrou a sua glória. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, para fechar, tem algo muito rico. Quando vier, aqui fala de Cristo, quando vier a ser glorificado nos seus santos. Irmãos, quando Cristo vier, ele vai ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, quando foi crido entre vós o nosso testemunho.